Eu quero falar com você, depois dessa peça linda que os meninos apresentaram, que intitula-se O Leilão das Almas. Eu quero falar com você sobre o valor de uma experiência com Deus. O valor de uma experiência com Deus. Coloque o texto para mim, por favor. Primeiro livro de Reis, capítulo de número 19, versículo 1 a seguir. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo de número 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe, por favor, a leitura. Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me faça aos deuses e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Quando ele viu isto, levantou-se e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, entrou pelo deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ah Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitando-se debaixo do zimbro, dormiu, e eis que um anjo o tocou, e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor veio novamente, pela segunda vez, tocou-lhe e disse: levanta-te e come, porque demasiado longo te será a viagem. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu, somente eu, fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora, põe-te no monte perante o Senhor. E eis que o Senhor passou, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor também não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo uma voz, mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu pacto, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e somente eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. Então o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, ungirás a Azael para ser rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nissim, ungirás para ser rei sobre Israel, bem como a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Todavia deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Estando ele com a 12ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou sua capa sobre ele. Então, deixando estes bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E respondeu Elias: vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou,
e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Quem pode dizer amém? Amém. Preste atenção, o valor de uma experiência com Deus. Esse texto do capítulo 19 do livro de 1 Reis, ele narra a história de uma transição, a transição da vida de um profeta para um outro profeta que o substituiria. Era o início do ministério de Eliseu, que futuramente substituiria Elias. Porém, tudo havia acontecido muito rápido. Parece que o dia de ontem havia acabado de terminar. Eliseu, ele lavrava os seus 24 bois, quando de repente aparece uma figura, e a figura do elemita, o profeta Elias. Elias era um ícone da sua época. Elias era um profeta renomado. Elias havia acabado de conquistar um feito histórico. Ele havia acabado de enfrentar os profetas de Baal e Azira e havia os vencido a todos. Ter um relacionamento com Elias era a mesma coisa de você conseguir uma agenda com uma pessoa do mais alto gabarito da face dessa terra. E de repente, Eliseu é surpreendido pelo profeta Elias. Certamente, segundo a Bíblia, o susto que Eliseu vai tomar é um susto muito grande. E antes mesmo de Eliseu se recuperar do seu susto, Eliseu, ele recebe um chamamento. A maior celebridade da época, que chamava-se Elias, olha para Eliseu e o convida. Um famoso e renomado profeta pega agora a sua capa e lança sobre Eliseu. E agora Eliseu está recebendo um chamado de Deus sobre a sua vida. A frase que Eliseu pode ter dito, ele teria dito: meu Deus, será que é isso mesmo? Será que eu estou recebendo esse chamamento de Deus? Será que essa honra de Deus é para a minha vida? Deve ter pensado Eliseu naquele momento, sabendo ele que aquele ato representaria muito para ele. E o que estava acontecendo, pastor, nesse exato momento aonde Elias chama Eliseu? O que estava acontecendo aqui, gente, era simplesmente uma transferência de autoridade profética que Deus estava proporcionando para Eliseu. A unção de Elias, segundo a Bíblia, estava sendo transferida para Eliseu, e isso era uma oportunidade nova e única que se apresentava diante de Eliseu, e Eliseu não poderia nem falhar e nem dizer não ao chamamento de Deus. Agora, o interessante, pessoal, é que Elias, ele faz esse gesto cheio de simbolismo espiritual. Elias, ele vai fazer esse gesto e ele segue adiante. Elias ainda tinha mais 2 missões a serem cumpridas, conforme nós acabamos de ler aqui no texto sagrado. A primeira missão, versículo 15 do capítulo 19, ungir Hazael, rei da Síria. A segunda missão, versículo 15 do capítulo 19, ungir Jeú, rei sobre Israel. E Eliseu, que a partir de agora seguiria Elias, ele teria que discernir e reconhecer o significado daquele ato profético que Elias estava tendo para com ele. E quem sabe, no coração do jovem Eliseu, um menino que não estudou na escola dos profetas, um menino que, humanamente falando, ele não era para ser o substituto de Elias, porque Elias, ele por ser um ícone da sua época, ele era professor da escola dos profetas, e lá na escola teológica dos profetas, fatalmente, existiam muitas pessoas que já planejavam ser os substitutos de Elias. Mas eu gostaria que você repetisse comigo nessa noite, em alto e bom som, de maneira profética: Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer, e a hora que Ele quiser. Toca na pessoa que está do seu lado e diga: Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te escolheu e Ele te separou para uma grande obra, e você não pode se negar a esta obra. Agora, quem sabe no coração do jovem Eliseu tenha passado muitas dúvidas. Por quê? Porque ele não era uma das pessoas indicadas para substituir Elias. Ali talvez
seriam uma das pessoas, como eu disse, do rancho dos profetas. Deveria ser alguém com uma indicação profética, deveria ser alguém com uma formação teológica, alguém tirado dos seminários dos profetas. Seria nos dias de hoje alguém que tivesse 2, 3 faculdades, que tivesse uma vocação, uma inclinação para profeta, esse que substituiria Elias. Porém, nós já repetimos e já profetizamos, e eu volto a repetir: Deus escolhe quem Ele quer, a hora que Ele quer e do jeito que Ele quiser. As prerrogativas humanas, elas não valem nada aos olhos de Deus. Deus, Ele pode levantar dos monturos profetas para a glória do seu nome. Ele pode levantar da lama pessoas cujas quais Ele vai usar para a glória do seu nome. Ele pode levantar pessoas que você menos imagina e nomeá-las para a glória do seu nome. E você precisa entender que nessa noite você pode ser uma das pessoas que Ele escolheu para te usar neste tempo, no século 21, para a glória do nome do Senhor Jesus. E não importa quem você é, não importa o que as pessoas têm dito a teu respeito, não importa o que a tua família diga, não importa quem foi que te amaldiçoou, não importa. Eu quero já começar profetizando sobre a sua vida. Não importa o que falaram a teu respeito, se Deus te escolheu, vai acontecer, porque a palavra de Deus é maior do que a palavra dos homens. Deus sempre surpreende. Diga comigo, por favor: Deus sempre surpreende. Porque Deus, Ele vê qualidades que os homens não vê. Toca nessa pessoa que está do seu lado, por favor, e diga para ele educadamente: Deus vê qualidades que ninguém vê em você. Deus vê qualidades, Deus vê qualidades. Existem pessoas que só apontam seus defeitos. Existem pessoas que por elas você não estaria nem aqui. Existem pessoas que por elas você não faria parte desta igreja. Existem pessoas que por elas você não estaria sentado aqui dentro. Existem pessoas que por elas você não estaria em cima desse altar, mas por causa da graça de Deus, Ele vê qualidades em você que ninguém consegue enxergar. Repita após mim, por gentileza: as qualidades que Deus vê são prerrogativas inegociáveis. Amém? Quem acredita nisso, dá glória a Deus. O Senhor, Ele faz questão de escolher do jeito dele. O Senhor, Ele faz questão de não abrir mão das suas prerrogativas. É por isso que tem gente que para o mundo já não tem mais valor. É por isso que tem gente que para o mundo ele já não tem mais nenhum motivo para estar perto de você. É por isso que tem gente que aos olhos de outros elas já deveriam ter sido execradas, já teriam que ter sido lançadas às margens da sociedade, mas por causa do amor de Deus, Ele diz assim: eu ainda acredito em você, eu ainda acredito no meu plano na sua vida, a minha graça está sobre você, a minha graça te basta. Receba o meu amor, receba a minha virtude, receba o meu perdão, receba a minha paz. Aproveite a oportunidade que eu te dou, porque eu sou Deus. Quando todos te desprezarem, eu te acolherei em meus braços. O salmista foi muito feliz quando ele escreveu e disse: pode a mãe abandonar o filho que ela amamenta no seio, mas ainda que a mãe genética faça isso, Deus, o seu pai, Ele não te abandonará. Ele ainda acredita na sua igreja. Deus não abre mão. Deus faz questão de escolher do jeito dele. Ele tem a sua maneira de escolher os seus homens e as suas mulheres. Em Marcos capítulo 3, versículo 13, a Bíblia diz que Jesus subiu ao monte e chamou para si aqueles que Ele quis. Ele chamou para Ele aqueles que Ele quis. Eu vou repetir isso. Ele chamou para Ele, quando Ele subiu no monte, Ele chamou para Ele
aqueles que ele... Irmão, por favor, não me leve a mal, mas toca nessa pessoa que está do seu lado educadamente, diga para ela assim: querido, é do jeito de Deus, não adianta contender. Quanta gente te olha e não vê valor em você. Quanta gente te olha e não vê prerrogativa nenhuma para Deus te levantar, para Deus te escolher. Quanta gente olha em você e não vê nenhum valor. Quanta gente olha para você e muitas vezes você sobe nesse altar, muitas vezes você vem aqui na frente, muitas vezes você canta, você dança, você faz uma oração, você prega, você abre a palavra, você lidera um departamento, um grupo. Quanta gente, os meninos acabaram de apresentar aqui uma peça linda, uma peça profunda, o leilão das almas. E quanta gente, às vezes, no seu coração, quem sabe, diz: de que adianta isso? Isso não serviu de nada. Eu quero dizer para você uma coisa, querido: você precisa tirar as escamas dos seus olhos, e você precisa ter olhos espirituais, porque aquilo que você não vê, Deus vê, e Ele valoriza. Aquilo que você não tem, não dá nenhum valor, Deus dá absoluto valor, e Ele está de pé quando você está se apresentando diante dEle. Ele está de pé para receber a sua adoração, para receber o seu louvor, para receber a sua exaltação. Deus, Ele vê em você coisas que ninguém vê. Irmão, nessa terra está cheio de gente para apontar defeito dos outros. Nessa terra está cheio de gente para apontar, meu irmão, defeitos e ausências de qualidades nas pessoas. Quando você falha, tem um monte de dedo para te apontar. Quando você erra, tem um monte de mão para te acusar, tem um monte de língua para te acusar, para apontar os seus defeitos. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus, Ele não ignora os seus erros, não, muito pelo contrário, Ele te chama para uma correção, Ele te chama para a libertação, Ele te chama para ser íntegro, para ser santo. Mas uma novidade, uma coisa linda que eu quero que você lembre-se e que você entenda: Deus, enquanto todos estão te apontando, enquanto todas as línguas dessa terra estão cortando a tua vida de alto a baixo e não vem nenhum valor em você, Deus, Ele está olhando para você dos céus, juntamente com seu Filho Jesus, e Ele está dizendo assim: você é muito precioso aos meus olhos, eu te amo, você é muito precioso para mim, eu amo você. As prerrogativas de escolha de Deus é totalmente diferente das prerrogativas humanas. Ele sobe ao monte e Ele escolhe aquele que Ele quer. E quem é que Ele quer? Ele quer aqueles que no seu reino se disponibilizam para Ele. Ele quer aqueles que no seu reino se entregam a Ele, porque Ele é especialista em corrigir defeitos, Ele é especialista em corrigir falhas, Ele é especialista em pegar o vaso, em quebrar o vaso, levar o vaso na casa do oleiro e fazer ele de novo, e colocar o vaso numa posição de honra. Ei, eu quero te dizer nesta noite, se for preciso, diga para Deus: Senhor, quebra-me e faça de novo, mas não me deixe, Senhor, ser aquilo que as pessoas querem que eu seja. Eu quero ser um vaso de honra para a glória do seu nome. Deus, nesta noite, Ele tem vinho novo para colocar nos odres. Agora, no reino de Deus não cabe apadrinhamento. No reino de Deus, você vale aquilo que você verdadeiramente faz para Ele. No reino de Deus, não cabe indicações sociais. No reino de Deus, não cabe indicações familiares. No reino de Deus, não cabe indicações econômicas. No reino de Deus, você não vale pelo dízimo que você entrega. No reino de Deus, você não vale pela oferta que você dá. No reino de Deus, você não vale pela roupa que você coloca para vir no domingo ou na quarta-feira. No reino de Deus, você não vale pelo carro que você para na porta
porta dessa igreja, porque tudo isso Deus diz que é trapo de imundícia, e tudo isso vai ficar nessa terra. Mas no reino de Deus você vale por um coração quebrantado que você apresenta na presença dele. Quando você diz: eis-me aqui, não importa quem você foi, não importa o jeito que você chegou, não importa se você veio andando, se você veio no transporte público, se você veio num carro importado ou num carro zero, não importa se você chegou aqui com uma roupa de grife, ou se você chegou de chinelo ou até mesmo descalço, Deus te aceita como você é. Nós precisamos desmistificar essa ideia. Nós precisamos desmistificar essa ideia que na casa de Deus só tem oportunidade quem tem alguma coisa para oferecer. Você não tem nada para oferecer para Deus que Ele não tenha algo melhor do que você. Existe somente uma coisa que você pode oferecer para Deus e que Ele recebe, é a sua vida pura, santa e casta na presença dEle. Então Ele pega um pobre, nu e vil pecador e transforma ele num homem de Deus, numa mulher de Deus, num profeta de Deus, num homem, numa mulher diferente para a glória do seu nome. Não existe nada que você tenha que possa interessar a Deus. Então, pastor, eu posso ser usado por Deus? Você não só pode ser usado por Deus, como Deus quer, e Ele está interessado em te usar nesse tempo para a glória do seu nome. Vamos prosseguir. A palavra de Deus, ela diz que no reino de Deus as prerrogativas humanas elas caem por terra, porque as qualidades que Deus procura são qualidades irrevogáveis e inegociáveis. E quem quer servir a Jesus precisa entender as suas escolhas, e geralmente as escolhas de Deus elas surpreendem os homens. Diga após mim, por favor: as escolhas de Deus surpreendem os homens. Deixa eu fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quem já foi surpreendido por Deus em algum lugar, em alguma igreja, em algum momento, que você viu Deus levantar alguém que no seu entendimento você dizia: aquela pessoa não pode ser levantada, aquela pessoa não pode ser usada, ele pecou demais, ele errou demais, ela errou demais, ele caiu demais, ele fez vergonha demais para o reino de Deus, ele não pode ser levantado. Você quer ver uma coisa como todos nós já conhecemos alguém assim? Faz um sinal com a mão, alguém que já foi levantado, alguém que já viu alguém ser levantado nessa qualidade. A maioria de nós já vimos alguém ser levantado que no nosso entendimento não era alguém para ser levantado. E Eliseu, ele é levantado exatamente nesta cena. Eliseu, ele é levantado exatamente desta maneira. Mas por quê? Porque Eliseu, ele discerniu imediatamente o propósito de Deus para com ele. E a Bíblia diz que ele deixa os seus bois, ele corre atrás de Elias. Ele não impõe a Elias nenhuma condição, ele apenas faz um pedido a Elias. Ele diz: eu quero despedir-me da minha gente. E a resposta que ele recebe de Elias demonstra para nós o imediatismo do evangelho. Por quê? Porque a igreja não tem tempo para perder. Você está esperando que a política faça o que você deve fazer. Você está esperando que o seu líder faça aquilo que você tem que fazer. Você está esperando que o seu pastor faça aquilo que você tem que fazer. Você está esperando que os seus pais façam aquilo que você tem que fazer. Por exemplo, pastor, orar. Você só vive da oração dos seus pais. Você só vive da oração da sua família. Você parece o crente 6 horas. Você só vive pedindo oração para os outros. Deus quer levantar nesse tempo uma geração que invoque o nome dele. E ele diz na sua palavra: se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisamos entender isso, discernir como Deus trabalha. E agora,
a emergência da obra é apresentada para Eliseu. Elias diz para Eliseu: você quer ir lá se despedir da sua família? Vai e volta, demonstrando o imediatismo. Deus tem pressa, e a obra que Deus precisa fazer em Ribeirão Pires, no Brasil, no seu bairro, na sua família, na sua casa, você não deve transferi-la a ninguém. Não transfira para os outros a responsabilidade que é sua. Tem gente ainda, infelizmente, nesse tempo ainda tem gente dizendo assim: olha, vamos lá evangelizar meu filho, vamos lá evangelizar. Querido, se você se você, que é o pai dele, tem gente aí? Tem gente aí? Diga alguma coisa. Se você, que é a mãe dela, não pode falar do amor de Deus, segura firme ela, Nicoleta, que vai rolar um mistério hoje aí. Recebe. Você não pode ficar, meu irmão, preste atenção. Deus, ele tem um chamado para cada um de nós. Não importa o teu nível de intelectualidade, não importa o teu grau de escolaridade, não importa quanto você ganha, onde você mora. Você precisa entender que esse é o tempo de Deus, e Deus está te chamando. Deus, ele está te chamando para uma obra de excelência, e à medida que você se entregar nas mãos de Deus, Deus usará você, e você fará uma grande diferença no seu meio de trabalho, na sua família, na sua casa, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Você precisa entender isso, aceitar e se entregar. Por isso é que Elias, ele olha para Eliseu e diz assim: eu não ignoro a sua família, mas você vai e volta. Por quê? Porque a obra de Deus, ela tem urgência. Ela tem urgência. O Brasil, ele clama por pessoas comprometidas. O Brasil, ele clama por pessoas santas. A Ribeirão Pires precisa de pessoas comprometidas com Deus. Ribeirão Pires precisa de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, pessoas que têm um caráter inegociáveis, pessoas que têm um caráter inegociável, pessoas que sejam cheias do poder de Deus e não negociem o seu chamado por nada. Repita comigo, por favor. Deus não aceita atrasos em sua obra. Agora fale tudo junto de uma vez só. 1, 2, 3. Irmãos, vou contar uma coisa para vocês. Nas minhas orações de intimidade com Deus, no meu quarto de guerra, aleluia, uma das coisas que eu mais digo ao Senhor é: Espírito Santo, não me deixa servir de impedimento para a tua obra, não me deixa servir de atraso para o teu reino. Senhor, não me deixe atrapalhar, Senhor, o progresso do teu evangelho na terra. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que eu não venha atrapalhar o progresso do teu evangelho, o crescimento, alguém de conhecer o Senhor, de aceitar o Senhor e ser uma bênção no reino de Deus, porque Deus não aceita atrasos na sua obra. E todas as vezes que algo acontece nessa proporção do chamamento de Deus, alguém vai pagar um preço por ter retardado o plano divino de Deus sobre a terra. Isso é preocupante. Mas vamos à frente. A prudência de Eliseu. Eliseu, ele se demonstra extremamente prudente. Ele tem cuidado com o seu coração, ele tem cuidado com as suas emoções. Afinal de contas, ele estava cercado de prerrogativas que não indicavam ele para ser o substituto de Elias. Ele estava cercado de situações que apontavam que ele não poderia ser o próximo profeta a fazer a diferença na terra. Então ele vai demonstrar-se um homem prudente, e ele tem cuidado com o seu coração e com as suas emoções. Diga comigo: Elias
chamou Eliseu, e Eliseu teve cuidado com o seu coração e as suas emoções. Olha para mim. Sabe por que eu estou dizendo isso nessa noite? Porque eu conheço uma panelada de gente que se perdeu no seu chamamento com Deus porque não cuidou do seu coração e das suas emoções. Eu conheço um panelaço de gente, eu conheço uma bacia de gente que se perdeu no seu ministério, perdeu-se no seu chamado, perdeu-se na convocação de Deus, porque não teve cuidado com o seu coração e com as suas emoções. Pastor, o que é que você está querendo dizer? Por exemplo, o que Eliseu ele vai fazer que demonstra o cuidado do seu coração e das suas emoções? A Bíblia diz que para evitar qualquer queda emocional que pudesse ocasionar numa desistência ministerial, Eliseu ele toma uma posição radical e corajosa. Radical e corajosa. O que ele faz? Diz a Bíblia Sagrada que agora ele pega todos os seus aparelhos de boi e agora ele vai sacrificá-los ao Senhor. Ele toma todas as suas ferramentas, ele toma todos os bois que ele tinha e ele faz um belo de um churrasco. Ele pega os seus aparelhos, ele pega os seus bois e ele assa tudo aquilo. Ele faz uma churrascada, ele faz uma linda festa, ele chama todos os seus amigos, ele chama todo o povo. Versículo de número 21, a Bíblia diz isso no capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Ele simplesmente, ele destrói a ponte de acesso ao passado. Eu vou repetir. Ele destrói a ponte de acesso ao passado. Sabe por que tem gente sofrendo, pessoal? Porque ainda não explodiu a ponte do passado. Essa ponte do passado que muitas vezes acende a luz de esperança para você, na verdade não é luz, é um engano do diabo que quer levar você novamente para as amarras satânicas. Satanás ele quer amarrar você novamente, ele quer prender você com correntes fortíssimas para que o processo de Deus e o sucesso de Deus ele não chegue à sua vida. Por isso é necessário nós entendermos que a destruição da ponte que nos leva ao passado, ela precisa acontecer, precisa haver uma implosão ou uma explosão no mundo espiritual a todas as pontes que te levam ao passado. É por isso que Eliseu ele foi prudente com o seu coração e com as suas emoções. Ele anulou totalmente as possibilidades dele voltar a ser novamente um boieiro. A profissão de Eliseu era uma profissão muito boa. A profissão de Eliseu é uma profissão muito reconhecida. A profissão de Eliseu era uma profissão que verdadeiramente dava um bom dinheiro. Mas ele havia recebido um chamamento de Deus. Era um privilégio de Deus o chamado que ele havia recebido. E ele demonstrou entendimento nisso, quando ele, ao ouvir o chamamento de Deus, ele vai e quebra todas as possibilidades de um dia ele voltar ao passado. Existem pessoas, irmãos, que não conseguem destruir as pontes do passado. Pontes emocionais, pontes profissionais, pontes espirituais, pontes religiosas. A pessoa vem para Deus, mas ainda acende uma velinha para o cão. A pessoa vem para Deus, mas ainda faz uma fezinha no diabo. A pessoa vem para Deus, mas ainda compra a revistinha da astrologia para consultar se deve fazer negócios ou não. A pessoa vem para Deus, mas ainda não aprendeu a orar e pedir a Deus direcionamento para tomar decisões em relação à sua vida.
A pessoa vem para Deus, mas ainda não aprendeu a depender única e exclusivamente de Deus. Isso significa quebrar, romper com as pontes do passado, depender única e exclusivamente de Deus. Se você recebeu um chamado de Deus, se Deus acreditou em você quando ninguém acreditava em você, se Deus investiu em você quando ninguém investia em você, acredite no chamado de Deus. Ele é poderoso para te sustentar e para te levar até o final para a glória do seu nome. Não tenha medo, não tenha dúvida, olhe para frente e marche. Explode hoje a ponte do passado. Eu gosto do salmista porque ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra, porque Ele não deixará vacilar os meus pés. Aquele que te guarda, Ele não tosquenejará. Eis que não dormirá o guarda de Israel, porque Ele é o Senhor que te guarda. Isso significa romper com as pontes do passado, é elevar os seus olhos para os montes e não se desviar deles, sabendo que é de lá que vem o teu socorro. Existem pessoas que Deus abre novas portas para elas, mas elas não conseguem se desligar das portas velhas. Por quê? Porque ele não acredita no novo de Deus, não acredita na porta nova que Deus abriu. Então ele faz questão de manter ligações com a porta velha. Por quê? Porque ele duvida da grandeza de Deus, ele duvida do poder sobrenatural de Deus, ele duvida que foi Deus que abriu aquela porta e que Deus é poderoso para mantê-la aberta e para fazê-lo atravessar e prosperar através daquela porta. Então ele mantém uma portinha do passado aberta. Por quê? Porque se alguma coisa der errado, pelo menos eu tenho para onde voltar. E as pessoas agem assim na sua vida profissional, as pessoas agem assim na sua vida espiritual, as pessoas agem assim na sua vida sentimental, as pessoas agem assim na sua vida econômica. E eu gosto de Eliseu, porque Eliseu ele é radical. Eliseu ele destrói totalmente os seus bois, ele queima, faz churrasco, ele destrói totalmente os aparelhos. Eliseu ele neutraliza qualquer possibilidade de voltar às suas antigas práticas, porque ainda que ele quisesse voltar atrás, ele não tinha sequer nem as ferramentas mais de trabalho. Ao assumir com Elias e com Deus aquele compromisso, Eliseu estava tomando duas atitudes corajosas. Pergunte quais? Primeiro, romper com os laços humanos. Repita por favor, 1, 2, 3. Você precisa entender que depois que você escolher Deus, em algum momento da sua vida, algum tipo de tentação vai vir para te arrancar das mãos de Deus, as garras poderosas de Satanás, as garras negras e sujas e afiadas do diabo. Ele que não aceita perder, ele que é perseverante, paciente e insistente, ele vai em algum momento da sua história, da sua vida, se levantar de novo e tentar arrancar você, arrebatar você das mãos de Deus. Mas você precisa entender que romper com os laços humanos é uma atitude radical e essencial que todos nós precisamos ter em relação a Deus. Imagine agora Eliseu recebendo uma proposta, porque até o momento dele ser ungido não foi fácil. Ele recebeu um chamado e agora ele começa a acompanhar Elias. E ele vê Elias fazer um milagre daqui, ele vê Elias fazer um milagre de lá, ele vê o poder que havia sobre Elias. Eu tenho certeza absoluta que o primeiro sentimento que tomou conta de Eliseu foi um sentimento de incapacidade. Ele olha para Elias e ele deve ter pensado: rapaz, que besteira que eu fui fazer, meu Deus, destruí os bois, destruí as ferramentas, acabei com tudo, nem que eu queira voltar agora, eu não tenho mais para onde voltar, o negócio agora é ter fé. Algum momento vai acontecer um negócio sobrenatural aqui, a unção desse homem vai cair sobre mim, vai transferir para minha vida, Deus vai fazer alguma coisa. Senhor, faz alguma coisa, que eu não tenho nem para onde voltar mais, Senhor, então faz alguma coisa, porque as coisas que esse homem faz é tremendo. Eu vi esse homem orar, fogo desceu do céu, eu vi esse homem
invocar o nome do Senhor, e o Senhor mandou os seus anjos, alimentou ele, o Senhor manifestou o seu poder. Eu escutei falar da fama desse homem. Esse homem orou e o Senhor respondeu imediatamente. Esse homem orou e o sol parou. Senhor, eu não sei o que eu fui fazer quando eu aceitei esse chamado na minha vida, mas agora já foi, eu não posso voltar atrás, eu preciso continuar. Por quê? Porque ele tinha rompido com o passado, ele tinha quebrado todos os laços humanos, nem que ele quisesse. Se alguém chegasse e dissesse para ele: Eliseu, sai fora desse negócio de experiência com Deus, de chamado do Senhor, não vai dar certo esse negócio, você é um boieiro excepcional, você tem uma profissão rentável, você é um camarada experiente nessa área, larga isso para lá. Ainda que ele quisesse, ele olharia para trás e ele diria: mas cadê as minhas ferramentas? Olhe para mim, deixa eu dizer algo para você nessa noite. Como Deus precisa de pessoas que acreditem no seu chamado, como Deus precisa de pessoas que acreditem no seu poder, como Deus precisa de pessoas que também queiram queimar a estrada, a ponte de volta para o passado, como Deus precisa de pessoas que queiram destruir as possibilidades de voltar atrás, porque Deus não chama ninguém para voltar atrás, minha gente. Todas as pessoas que recuaram, eles sofreram danos e consequências. A mulher de Ló virou estátua de sal, minha gente. Todas as pessoas que recuaram sofreram danos terríveis. A Bíblia diz que o Senhor não tem prazer naquele que recua, Ele não tem prazer naquele que volta atrás. Você tomou uma decisão, entenda que Deus é com você, Ele é responsável com você pelo chamado que Ele deu, entregou na sua vida. Ele não vai te decepcionar. Eu profetizo sobre a sua vida, Ele não vai te decepcionar. Agora a vida te decepciona, pessoas te decepcionam, amigos te decepcionam, quem te prometeu fidelidade te decepciona. Você já apanhou na cara várias vezes. Por quê? Porque você acreditou no mundo, acreditou em pessoas, acreditou em oportunidades humanas. Você só não consegue romper a ponte com o passado e acreditar naquilo que Deus tem para a sua vida. Mas eu vim aqui nessa noite disposto a profetizar para você que Deus tem para você a mesma experiência que Ele deu a Eliseu, o mesmo chamado que Ele entregou nas mãos de Eliseu, Ele tem também para a tua vida. A mesma diferença que Eliseu fez, você vai fazer pelo poder do nome de Jesus. Da mesma maneira que Deus glorificou o nome dEle na vida de Eliseu, Ele vai glorificar o nome dEle na tua vida. Pode o mundo te abandonar, pode os profetas Elias dessa terra te abandonar, pode os profetas Elias dessa terra sumir, desaparecer da tua vida, Deus jamais te deixará sozinho. Ele é o teu ajudador, o teu companheiro. Ele está com você 24 horas desse dia para te dizer: eis-me aqui, invoca-me no dia da angústia e eu te fortalecerei, eu serei o teu porto seguro na hora da angústia, diz o Senhor. Acredite no teu chamado. Tem muitas pessoas debaixo de grandiosos chamados de Deus. Tem muitas pessoas, meus amados, debaixo de grandiosas promessas missionárias, proféticas, ministeriais. E eu me arrisco até mesmo dizer nessa noite que tem até algumas pessoas que têm atrasado de alguma maneira aquilo que Deus tem para a sua vida. Porque Deus, para realizar o que Ele realizou na vida de Eliseu, é preciso que eu e você tomemos as atitudes que Eliseu tomou. Deus ainda espera de você uma entrega total, uma entrega absoluta. Deus, Ele só vai cumprir integralmente na sua vida o que Ele prometeu quando você decidir quebrar as antigas ferramentas. Quando Deus for a sua única opção, a sua única saída, aí então você encontrará respostas de Deus para a sua vida.
Deus, Ele não quer ser uma opção. Deus, Ele não quer ser um caminho. Deus, Ele não quer ser uma das portas. Deus, Ele quer ser o caminho, Ele quer ser a porta, Ele quer ser a saída, Ele quer ser a resposta, Ele quer ser a salvação, Ele quer ser o escape, Ele quer ser o único Deus na sua vida. E você não pode ter outros deuses diante de você. Você precisa acreditar no chamado de Deus na sua vida. Eliseu, o que ele faz? Eliseu, ele toma uma estrada sem volta. Diga, uma estrada sem volta. Para Eliseu, servir a Deus era uma estrada irreversível. Para Eliseu, não havia como voltar atrás no seu compromisso com Deus. Se ele tentasse voltar atrás, seria o mesmo que tentar andar na contramão de Deus. E quem tenta andar na contramão de Deus, vai ser atropelado pelo Senhor, vai se acidentar de maneira feia. Quem tenta andar na contramão de Deus vai se machucar. Você pode escrever o que eu estou falando para você. Você não é obrigado a acreditar em mim, não. Agora você é obrigado a acreditar na palavra de Deus. E escreva isso que eu estou falando para você, porque mais cedo ou mais tarde você vai voltar nesse lugar, e você vai me procurar e você vai dizer: pastor, eu sofri um atropelo. Por quê? Porque eu decidi andar na contramão do meu chamado. Quantas pessoas que querem fazer de Deus, quantas pessoas que querem fazer de Deus os seus servos, quantas pessoas que não querem andar no caminho que Deus traçou para eles antes, eles querem inverter os processos. Não são poucos os testemunhos que eu conheço de pessoas que sofreram terrivelmente por não entender a obra do Senhor, por não entender o chamado de Deus. Pastor, o senhor está querendo dizer que eu tenho que abandonar tudo, que eu tenho que abandonar minha vida, que eu tenho que abandonar tudo e atender ao chamado de Deus? Poxa, meu irmão, eu tenho certeza que você é inteligente, eu tenho certeza que você não está pensando isso. Por favor, não pense isso. Mas o que eu estou querendo te dizer de fato é que Deus, Ele quer ser a prioridade na sua vida. Ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o primeiro e único Deus na sua vida. Ele quer ser aquele cujo qual Ele fala com você de manhã, de tarde, à noite, e você ouve a sua voz e obedece ao seu chamado. Ele não quer que você viva uma vida como muitos cristãos que estão dentro de igrejas, mas quando acaba o culto, eles vão dizer para o outro: mas foi pregado isso? O pastor falou isso? Fulano cantou? Você viu a peça que apresentaram hoje na igreja? Teve peça? Meu Deus, aonde nós estamos? Aonde nós queremos parar? Quem é que tem dividido o senhorio de Deus na sua vida? Com quem é que você tem dividido o senhorio de Deus na sua vida? Deus tem um chamado para cada um de nós. Assim como Ele chamou Eliseu de uma maneira extraordinária, quando ele se sentia incapaz, quando ele se sentia um homem inapropriado para ser profeta, Deus o chamou de uma maneira extraordinária. Ele vê um homem tremendo como Elias lançar uma capa sobre as suas costas e dizer para ele: agora é contigo, meu amigo, agora é você, agora está sobre a sua responsabilidade, agora está sobre os seus ombros. A responsabilidade não é mais de Elias, a responsabilidade agora é de Eliseu. E você, quem sabe, diz assim: pastor, mas eu não sinto esse chamado. Mas e os dons que Deus te deu? E tudo que Deus entregou para você? E os livramentos que Deus te deu? E o amor que Deus já demonstrou em relação à sua vida?
e a maneira amorosa e carinhosa com que Deus tem te guardado. O que é preciso acontecer para que tu entendas que há um chamamento de Deus para a tua vida? O apóstolo Paulo, ele escrevendo para a igreja de Roma, ele disse no capítulo 11, no versículo de número 29, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ele chamou e ele não volta atrás. Ele não aceita carta de demissão, ele não aceita pedido de demissão, não. Ele chamou, escreveu o seu nome, e ele jamais vai apagar o seu nome do livro da vida. Você precisa ouvir o chamamento de Deus, você precisa ouvir a convocação de Deus, você precisa ouvir Deus falando com você, porque os dons são irrevogáveis. Aleluia. Deus, Ele te coloca numa estrada sem volta. Deus dá e não toma de volta. Diga assim: Deus não se arrepende, nem revoga os seus dons. Meus irmãos, eu não quero que ninguém aqui conheça o inferno, mas uma coisa eu vou dizer para vocês: se vocês soubessem o tanto de gente que um dia foi chamado pelo Senhor, que recebeu um chamamento de Deus na sua vida, e não deu ouvidos à voz de Deus, ignorou o chamamento de Deus, e que essas pessoas não serão encontradas no céu, você não tem noção. E sabe o que acontece lá no inferno? Quando chega um crente, quando chega um pastor, que pastor? Quando chega pastor no inferno, oh querido, leia na sua casa o livro de Judas. Essa carta de Judas, ela foi escrita na sua primeira parte, até a metade dela no seu capítulo único, na sua grande maioria para pastores, para líderes. E a Bíblia chama as pessoas ali de nuvens errantes, ondas do mar que espumam as suas próprias podridões, cujos quais para eles já está reservada a negritude das trevas, homens que são amantes de si mesmos, que não pastoreiam mais as ovelhas do Senhor Jesus, mas buscam na verdade os seus próprios interesses, que já perderam a noção e o direcionamento do seu chamado há muito tempo, que abandonaram as suas capas e vivem profissionalmente atrás de altares, fingindo que na verdade são profetas do Senhor, mas não querem mais pagar o preço do chamado de Deus, não querem mais pagar o preço de ser chamado pelo nome do Senhor. Homens que não destruíram as suas pontes, homens que não explodiram o seu passado, homens que não romperam com as suas ferramentas, antes vivem olhando para trás para perceberem se ainda há um escape, caso alguma coisa der errado no dia de hoje. Os homens dão e tiram, os amigos dão e depois eles te cobram por aquilo que fazem, mas Deus não. Deus, Ele dá e Ele não revoga aquilo que Ele dá. É por isso que eu tomo autoridade no nome de Jesus Cristo para dizer para você, com toda a seriedade do mundo: meu amado, não se engane. Existem muitas pessoas que você nem imagina, que não estarão nas Canaãs celestiais de Cristo com você. Existem muitas pessoas que você não imagina, que você vai procurar por elas e você não vai encontrá-las. Existem muitas pessoas que quando você sentar à mesa, você vai procurar a sua face, você vai procurá-las sentadas na mesa para a grande boda que o Senhor vai servir a sua igreja, e você não vai encontrá-las. Por quê? Porque negaram o nome do Senhor, porque recuaram no seu chamado, porque esqueceram-se de romper com as ferramentas do passado. A chamada continua, os dons e a vocação continuam também,
Quem tem que cuidar do nosso chamado somos nós. Quem tem que cuidar do ministério que Deus entregou na sua mão é você. Quem tem que cuidar do seu ministério chamado lar, chamado filhos, chamado família é você. Você não pode transferir para os outros aquilo que Deus te responsabilizou. Você é o sacerdote que Deus escolheu. Em nome de Jesus, assuma a sua posição e glorifique o nome de Deus através da sua vida. Aceite esse chamado de Deus para você. Lembre-se, Deus te pedirá conta de tudo que nós não fizermos, que Ele entregou nas nossas mãos. Deus nos pedirá conta de tudo que não fizermos, que Ele entregou nas nossas mãos. Mateus 25:19, o Senhor afirma esta palavra para a sua igreja. Há uma capa que foi lançada sobre você. Há uma transferência de autoridade que foi colocada em você. A escolha de Eliseu foi a melhor escolha que alguém poderia fazer. Eliseu, ele tinha experiência da escola da vida. Ele não tinha as formações teológicas. Eliseu não era bacharel em teologia. Eliseu não fazia parte da escola dos profetas. Mas uma coisa Eliseu tinha, que muita gente não tinha. Eliseu, ele foi obediente à voz de Deus. Quando Deus usou Elias para chamá-lo, ele nunca mais olhou para trás. E ele agora sai, ele vai seguir Elias. E agora 2 episódios realizados por Elias fatalmente foram marcados na vida de Eliseu, porque Eliseu presenciou esses fatos. 1 Reis 19, versículo 21, a parte B diz: então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Eliseu estava servindo, Eliseu estava a serviço de Elias. Ele com certeza viu a repreensão de Elias, quando Elias repreendeu Acabe, quando ele usurpou a vinha de Nabote. Também ele viu a morte dos 102 homens que foram queimados pelo fogo do juízo de Deus, sentenciados pelo profeta Elias. No segundo livro de Reis, no capítulo 1, versículo 9 ao 14, Eliseu, quando ele vivencia esses 2 acontecimentos, ele percebe que ele teria um relacionamento tremendo também com Deus, porque ele pediu a porção dobrada que havia sobre Elias. E a Bíblia diz que Elias, ele não nega, mas ele precisa de uma experiência pessoal. E segundo a palavra de Deus, seria fácil para Eliseu viver a sombra do ministério de Elias, mas chega uma hora que você tem que viver as suas experiências. Chega uma hora que você precisa sair da sombra do profeta maior. E o momento estava chegando, segundo a palavra de Deus. E agora chegou aquele momento fatídico que todos vocês conhecem. Vem um carro de fogo, passa entre ambos, um pula para um lado, o outro pula para o outro, e Eliseu levanta a cabeça e vê quando Elias está sendo tomado no roda-moinho. Os carros de fogo partiram os 2, e eles pulam um para um lado, outro para o outro, e Elias é tomado. E quando Elias é tomado, Eliseu levanta os olhos e ele vê quando Elias está sendo tomado pelo Senhor. E então agora definitivamente a Bíblia diz que Elias, ele lança a sua capa sobre os ombros de Eliseu. Elias está agora arrebatado num roda-moinho. E agora chega um momento decisivo, segundo a Bíblia, porque Eliseu precisava viver as suas experiências. E diz a Bíblia que o primeiro desafio de Eliseu é quando ele chega diante do rio Jordão. E quando ele chega diante do rio Jordão, ele está do lado de lá. E quem está do lado de cá? Do lado de cá estavam os rapazes dos ranchos dos profetas, aqueles que não haviam sido escolhidos. Quem são os rapazes do rancho dos profetas? São aqueles que não acreditam que Deus de fato te escolheu. São aqueles que esperam o dia para contar a sua derrota. São aqueles que esperam o tempo passar para zombar e rir de você e dizer que as suas escolhas por Deus foram erradas. Do lado de lá do Jordão estavam os rapazes do rancho dos profetas. Do lado de cá estava Eliseu. E agora
eu quero imaginar que o escárnio vai começar. Os rapazes do rancho dos profetas olhavam Eliseu. Eliseu com a capa de Elias na mão, parado em frente ao rio Jordão. E talvez a pergunta dos meninos do rancho dos profetas seria: o que ele vai fazer com aquela capa? Deixa eu ver se eu acho um papel aqui. Eliseu pega a capa de Elias, ele olha para aquela capa, ele olha para o outro lado do Jordão, do lado de lá estão os moços do rancho dos profetas que não haviam sido escolhidos. E uma coisa que você precisa entender é que aqueles que não são escolhidos, eles vão sempre zombar daqueles que foram escolhidos. Eles vão sempre de alguma forma duvidar daqueles que foram escolhidos, do chamamento de Deus na sua vida. E a Bíblia diz que o Eliseu está parado. E a pergunta agora dos meninos dos ranchos dos profetas talvez seria essa: o que ele vai fazer com aquela capa? Talvez ele vai esperar alguns dias, o Jordão vai baixar as suas águas e aí ele consiga passar de volta para cá. E aí, quem sabe, no coraçãozinho de Eliseu, ele olha para a capa, ele olha para o céu e ele pensa: o que falta que Elias faz? Mas você precisa lembrar de uma coisa: na hora da dificuldade, na hora do caos, quando o teu chamado, quando a escolha de Deus para a sua vida, quando Deus te escolheu para ser um discípulo, Ele não errou. Ele escolheu a pessoa certa. E você precisa lembrar que na hora do caos, alguma coisa Deus vai fazer em seu benefício. Deus não vai te deixar na mão. Deus não vai te deixar sozinho. Agora Eliseu sereno, tranquilo, ele pega a capa e diz a Bíblia aqui que ele levanta aquela capa e ele profetiza. Ele olha para o céu e ele diz: Deus, aonde está o Deus de Elias? E ele toca com aquela capa no Jordão. E diz a Bíblia Sagrada que o Jordão, milagrosamente, ele se parte ao meio. Agora já não era mais Elias, agora é Eliseu. Agora é aquele que estava cercado de dúvidas. Agora era aquele que não foi escolhido do rancho dos profetas. Agora era aquele que não foi arrancado da faculdade teológica. Agora é aquele que não tem mestrado em teologia. Agora é aquele que não é bacharel. Agora é aquele que vem da lama, que foi tirado do pecado, que foi tirado da boca, que foi tirado das drogas, que foi tirado do mar de sujeira. Agora é aquela que não tinha valor aos olhos humanos. Agora é aquela mulher que ninguém dava nada por ela. Agora é ela que estende a capa. Agora é ele que estende a mão. Agora é você que ora. Agora é você que clama. Agora é você que acredita. Agora é você que levanta a sua voz. E eu quero profetizar para você no nome de Jesus que o teu Jordão também vai abrir para a glória do nome do Senhor. Deus confirma publicamente o seu chamado. Deus confirma publicamente o seu ministério. Deus confirma publicamente o amor pelo chamado que ele havia lançado sobre Eliseu. Deus diz publicamente na cara dos moços do rancho dos profetas:
Oséias, ele diz: eu tenho responsabilidade com aqueles que eu escolho, eu não abandono aqueles que eu chamo, eles nunca estarão sozinhos. Aqueles que ouvem a minha voz e seguem o meu chamado, eles nunca estarão sozinhos. Eu confirmo o chamado daqueles que ouvem a minha voz. Quem quiser duvidar, pode duvidar, meu irmão. Quem quiser pode começar a contar os dias. Deus está levantando uma geração nessa igreja, uma geração de discípulos que têm ouvido o chamado de Deus, uma geração de pessoas que têm ouvido o chamamento do Senhor e têm se disponibilizado, têm dito para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, com as minhas debilidades, eis-me aqui, Senhor, com a minha fragilidade, eis-me aqui, Senhor, com a minha incapacidade, eis-me aqui, Senhor, com os meus defeitos, eis-me aqui, Senhor, com a minha pequenez, eis-me aqui, Senhor. Muitos não sabem falar A com B, mas têm dito: eis-me aqui, Senhor. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, recebe isso sobre a sua vida, recebe isso sobre a sua vida. Você não precisa de muito para fazer o Jordão abrir, você não precisa de muito para fazer o mar se abrir, você não precisa de muito para viver milagres de Deus. Você só precisa atender ao chamado do Mestre, atender ao chamado do Mestre. O chamado do Senhor, ele é pessoal e ele é individual. Não negocie a sua vida mais. Não negocie mais o chamamento de Deus para a sua vida. Não brinque mais, em nome de Jesus, com aquilo que Deus depositou sobre você, que é tão sério. Sabe por quê? Porque aqueles que duvidam de você, eles ficarão envergonhados. Diz a Bíblia Sagrada que os filhos do rancho dos profetas, eles vendo os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, o milagre que Deus havia feito através de Eliseu, eles vieram ao encontro de Eliseu, eles se prostraram em terra diante dele e reconheceram o chamado de Eliseu. Não te preocupa não, só obedece a Deus, só ouve o chamamento de Deus e obedece. Diga sim ao Senhor. Deus, ele vai se incumbir de mostrar a cada um quem você é. Deus, ele vai se incumbir de mostrar a cada um o quanto ele te ama, o quanto ele tem um plano todo especial para a sua vida. Não se preocupe, não leiloe a sua alma, não leiloe o sucesso que você espera. Não se venda, não venda a sua alma, não venda o seu chamado, não venda o seu ministério, não venda a sua santidade. Não troque a pureza que Deus te banhou por nenhum tipo de seta satânica maligna sobre a sua vida. Ah, pastor, mas eu estou diante do Jordão, parece que ele vai me sucumbir, parece que ele nunca baixa, parece que as águas nunca se abrem, parece que os resultados nunca vêm. Não se preocupe, não se preocupe, vai vir na hora certa. Deus vai se incumbir de mostrar para os filhos dos profetas do rancho que Deus é contigo, que Deus, ele não erra, que Deus, ele escolhe as pessoas certas e que ele honra as pessoas que ele escolhe. O que é que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa dizer para o Senhor: eis-me aqui. Uma experiência com Deus faz com que você nunca mais volte a ser aquela pessoa que você era. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus.